Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a respeito do juízo final e do grande trono branco, todas as denominações religiosas, guardem bem o que estou dizendo, todas as denominações religiosas apresentam explicações fantasiosas, atabalhoadas, complexas, incoerentes e sem respaldo bíblico, deixando muitos cristãos confusos, desnorteados. Muitos cristãos que querem conhecer a verdade. E, infelizmente, essa é a verdade. Não tem como tergiversarmos a verdade. O nosso compromisso é com a verdade e somente com a verdade, independentemente de denominação religiosa. Meus queridos irmãos e amigos, eu conheço sobejamente a doutrina das principais denominações religiosas a respeito do juízo final e do grande trono branco. E não concordo, não me compactuo com nenhuma delas. Por que não concordo? Por que não me compactuo com nenhuma delas? Porque, como já disse, apresentam explicações fantasiosas, atabalhoadas, incoerentes, complexas e sem respaldo bíblico. Algumas denominações religiosas ensinam que haverá de 3 a 7 julgamentos distintos, isto é, separados, como o tribunal de Cristo, julgamento de Israel, julgamento das nações, julgamento dos anjos caídos, julgamento do grande trono branco, etc. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que Jesus, o Cristo, já iniciou o julgamento no santuário celestial desde 1844, após o período das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, versículo 14, chamando de juízo investigativo, que examina os registros dos cristãos para saber quem entre os vivos e mortos estarão selados para a salvação. Outra denominação religiosa ensina que os justos serão julgados e depois de 1000 anos serão os injustos e maus, e que os justos estarão no julgamento dos injustos e maus como espectadores. E existem muito mais ensinamentos a respeito do juízo final e do grande trono branco. Nós vamos apresentar, prestem atenção, nós vamos apresentar um estudo à luz da palavra de Deus, que sem dúvida nenhuma é o mais sensato e que deveria estar sendo ensinado pelas denominações religiosas. Mas, infelizmente, não está sendo ensinado pelas denominações religiosas. Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 4, disse: acautelai-vos e que ninguém vos
engane. Meus queridos irmãos e amigos, essa é a nossa principal preocupação. Nós não queremos que os irmãos e amigos sejam enganados. Portanto, sem delongas, vamos direto ao nosso estudo de hoje. Prestem atenção. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, escreveu: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 10, escreveu: pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, vocês sabiam que aqui o apóstolo Paulo não está falando da instalação de nenhum tribunal divino, como ensinam as denominações religiosas? Prestem atenção e vão entender claramente. O substantivo tribunal, usado aqui neste versículo pelo apóstolo Paulo, no original é bema, 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 beta, eta, mu, alfa, bema. Bema, na língua grega, significa plataforma, degrau, estrado, pódio, púlpito. Bema não quer dizer um tribunal de justiça. Bema não quer dizer fórum. Enfim, bema não quer dizer um lugar reservado para se fazer julgamentos. Portanto, quando o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e também na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 10, diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Ele está falando de uma maneira figurada, metafórica, que um dia, que será na vinda gloriosa de Jesus o Cristo, todos nós vamos prestar contas a Deus de tudo, pelo que tudo fizemos de bom e de mal. Ele está falando que todos nós vamos prestar contas a Deus, o Todo-Poderoso, pelo que fizemos de bem, de bom e de mal. É exatamente isso o que ele está falando. Os vencedores, os que foram fiéis a Deus e a sua palavra, Deus já os conhece. Subirão ao pódium bema para receber a recompensa, o prêmio, que é a salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os pecadores, que Deus também já os conhece, serão separados e juntos com Satanás e os anjos caídos serão destruídos. Meus queridos irmãos e amigos, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo sempre usou a metáfora de uma corrida para descrever a vida cristã. Eu vou repetir novamente. Todos nós sabemos
que o apóstolo Paulo sempre usou a metáfora da corrida para descrever a vida cristã. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, leiam, o apóstolo Paulo compara a vida cristã aos jogos istmicos da cidade de Corinto. Os jogos istmicos eram competições atléticas realizadas na cidade de Corinto. Aqui, o apóstolo Paulo fala para correr com foco. Fala para correr com foco, subir ao pódio, bema, e ganhar o prêmio, que é a salvação. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a corrida, guardei a fé. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A sua vinda. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: vocês corriam bem. Portanto, o apóstolo Paulo compara a vida cristã a uma corrida para lá na frente subir ao pódio, bema, e receber a recompensa do justo juiz, que é a salvação. Está bem claro, claríssimo, que não haverá vários julgamentos, como ensinam todas as denominações religiosas. Meus queridos irmãos, amigos, na Grécia, quando se falava de tribunal para julgamentos, existiam 2 tribunais grandes e 4 menores. Existiam 2 tribunais grandes e 4 menores. Quais eram? O Areópago, a Elieia e o Tribunal dos Efetas, que eram 4. Pritaneu, Paládio, Delfínio e Freates. O Areópago era uma colina rochosa chamada de Colina de Ares, o deus da guerra na mitologia grega, que, segundo a lenda, foi julgado nessa colina pelos deuses. Portanto, aquela colina passou a ser um lugar de julgamento, isto é, um tribunal. O Areópago passou a ser o nome do tribunal mais importante e antigo da Grécia. E tinha funções judiciais, religiosas e políticas. O apóstolo Paulo fez um maravilhoso, marcante, importante e inteligente discurso no Areópago, onde apresentou o Deus Todo-Poderoso aos filósofos estoicos e epicureus, aproveitando de um altar que ali existia, chamado de altar ao Deus desconhecido.
Está lá em Atos capítulo 17, versículo 22. Por isso que eu disse que ele fez um discurso marcante, importante e inteligente no Areópago. Ele aproveitou dos recursos que ali existia, um altar ao Deus desconhecido. Já a Elieia era o tribunal popular da antiga Grécia. O tribunal era composto de 6.000 membros. Esses 6.000 membros eram chamados de eliastas e eram cidadãos comuns selecionados por sorteio do sexo masculino com mais de 30 anos de idade e que gozavam de plenos direitos civis. Para julgar casos específicos, o corpo total de 6.000 membros era dividido em câmaras de julgamento menores, chamadas de dicasterion, que tinham entre 201 e 501, e às vezes até mais membros, dependendo da importância ou do tipo de delito julgado. Os eliastas, esse corpo total de 6.000 membros, julgavam tanto causas públicas quanto privadas e tinham a responsabilidade de decidir a culpa e a punição. Os próprios litigantes, que são os acusadores e acusados, apresentavam seus casos, embora pudessem usar logógrafos e advogados. Logógrafos eram pessoas que escreviam discursos de defesa ou de acusação para terceiros. Entenderam? Logógrafos eram pessoas que escreviam discursos, né, de acusação e de defesa para terceiros. O tempo de fala era medido por uma clepsidra, um relógio de água. Existiam também o Tribunal dos Efetas, que eram 4 tribunais especiais: Pritaneu, Paládio, Delfínio e Preates, que esses tribunais, o Tribunal dos Efetas, esses quatro, cuidavam de casos de homicídio involuntário, legítima defesa, enfim, cuidavam de crimes de sangue, e eram 51 juízes. Meus queridos irmãos e amigos, agora eu pergunto, por que o apóstolo Paulo, que discursou no Tribunal Supremo da Grécia, Areópago, e que conhecia a Elieia e os 4 tribunais dos Efetas, iria usar a palavra bema, que significa degrau, plataforma, púlpito, pódio, para se referir a um tribunal instalado. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção e reflitam bem no que vou lhes dizer.
Prestem atenção e reflitam bem no que eu vou lhes dizer. Davi, no Salmo 139, versículo 6, falando da onisciência de Deus, diz que os olhos de Deus viram o nosso corpo ainda informe. E no livro de Deus, todas as coisas foram escritas quando nenhuma delas havia. Este versículo está dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, registrou antecipadamente em um livro todos os acontecimentos de nossa vida lá na eternidade, antes de existirmos, antes de nascermos. Livro aqui é uma expressão figurada para falar da onisciência de Deus. Permitam-me repetir novamente. Livro aqui é uma expressão figurada para falar da onisciência de Deus. A onisciência de Deus é como se fosse um livro, ou como se fosse um sistema inimaginável de armazenamento de dados, onde tudo é registrado e processado. Vale a pena repetir novamente, e vou repetir. A onisciência de Deus é como se fosse um livro, ou como se fosse um sistema inimaginável de armazenamento de dados, onde tudo é registrado e processado. Preste atenção e reflitam no que estou lhes dizendo. A onisciência de Deus foge totalmente da nossa compreensão, foge totalmente da compreensão humana. Presta atenção e reflitam no que vou lhes dizer. Parem tudo. Preste atenção e reflitam no que vou lhes dizer. A palavra de Deus diz que Deus é onipresente. Isto é, Deus tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença de Deus é um atributo divino. É um atributo divino. É uma prerrogativa divina. A palavra de Deus diz que Deus é eterno, atemporal. Isto é, fora do domínio de tempo. Não tem começo ou fim. O Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Deus é eterno, fora do domínio de tempo. Não tem começo nem fim. Esse é um atributo divino. É um atributo que só Deus tem.
É uma prerrogativa divina, uma prerrogativa que só Deus tem. A palavra de Deus diz que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas, de tudo que existe, e nada, absolutamente nada, foge do seu controle. É um atributo divino, uma prerrogativa divina. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que Deus é soberano, isto é, tem autoridade suprema, absoluta, sobre tudo o que existe, e faz tudo o que lhe apraz nos céus e na terra. É uma prerrogativa divina, divina. É um atributo divino. A palavra de Deus diz que Deus é onisciente. Isto é, tem conhecimento absoluto, completo, ilimitado de todas as coisas. Deus nos conheceu antes de nascermos. Conhece o nosso passado detalhadamente e conhece o nosso futuro. É um atributo divino. Esse atributo só Deus, o Todo-Poderoso, tem. A palavra de Deus diz que Deus é onipotente, isto é todo-poderoso. Deus tem poder ilimitado. Deus tem autoridade e controle absoluto sobre tudo. É um atributo divino, é uma prerrogativa divina. Meus queridos irmãos e amigos, agora eu pergunto: um Deus todo-poderoso, soberano, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, criador e mantenedor de todas as coisas, precisa instalar um tribunal celestial seguindo um método e um procedimento jurídico dos tribunais terrestres para julgar bilhões e bilhões e bilhões de pessoas até a sua vinda? Um Deus todo-poderoso, soberano, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, criador e mantenedor de todas as coisas, precisa registrar tudo em livros, como se fosse um Deus desatualizado e com problemas cognitivos? É claro que não! Faça-me o favor, que absurdo! Deus, o Todo-Poderoso, através dos seus atributos que já mencionamos, cuida das coisas celestiais, terrenas, e de tudo que criou, estabeleceu e normatizou. Guardem bem isso. Meus queridos irmãos amigos, os tribunais de justiça ou fóruns onde são realizados audiências judiciais e julgamentos foram informatizados. E não existe mais aquela rusticidade de marcar ou registrar tudo em livros, como era antigamente. E Deus, o Todo-Poderoso, que nos conheceu, e registrou todos os acontecimentos de nossa vida lá na eternidade,
antes de nascermos, registrou tudo em livros? O novo computador quântico da Google, chamado Willow, está sendo desenvolvido. Resolve em 5 minutos um problema que os computadores clássicos demorariam, os computadores clássicos conhecidos, demorariam 10 septilhões de anos para resolver. Demorariam uma eternidade para resolver. 10 septilhões de anos é o número 1 acompanhado de 24 zeros. E nós estamos falando de que Deus registra tudo em livros e que lá no céu existem bilhões e bilhões e bilhões de livros arquivados. Estima-se que 117 bilhões de seres humanos já nasceram na Terra desde o começo do mundo até agora. Já pensaram sobre isso? 117 bilhões de seres humanos já nasceram na Terra desde o começo do mundo até agora. Então existe lá nos céus 117 bilhões de livros arquivados. Guardem bem o que vou lhes dizer novamente, para gravarmos bem na mente. Deus, o Todo-Poderoso, através dos seus atributos, cuida das coisas celestiais, terrenas, e de tudo que criou, estabeleceu e normatizou. Deus, Todo-Poderoso, através dos seus atributos, que já mencionamos, cuida das coisas celestiais, terrenas, e de tudo que criou, estabeleceu e normatizou. Ele cuida de tudo, através dos seus atributos. Para que servem os atributos de Deus? Ensinar sobre o juízo final, como todas as denominações religiosas estão ensinando, é apequenar, amiudar, encolher, limitar o poder inimaginável de Deus, o Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, para que servem os atributos de Deus? Meus queridos irmãos e amigos, esse estudo nós dividimos em 3 partes. Essa é a primeira. Nós temos mais 2 estudos. Nós vamos falar sobre tudo sobre o juízo final e o grande trono branco, tirar todas as dúvidas, analisar alguns versículos bíblicos que falam sobre o juízo final. Eu tenho certeza que os irmãos vão entender claramente e não vão se apegar mais nesses ensinamentos errôneos que estão sendo ensinados pelas denominações religiosas. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Eu peço um favor. Ajudem-me dando o seu like. Dando o seu like. Nos ajuda muito. É uma maneira de levarmos esse estudo para outras pessoas. Dê o seu like. Muito obrigado. Fiquem com Deus.